Olá a todos, sejam bem-vindos à aula de revisão. Para quem não me conhece, meu nome é José Eduardo, eu sou aluno do quarto período do curso de enfermagem e eu sou monitor da disciplina de Citologia e Histologia do terceiro período. Eu estou gravando essa aula, né? Porque, infelizmente, como eu informei anteriormente, não vai ter como eu fazer a aula de revisão de forma presencial para o pessoal do terceiro período de enfermagem, porque, infelizmente, tem essa questão do conflito do meu horário de provas com o do pessoal de enfermagem. Então, como forma de reparar esse problema, eu decidi fazer a gravação dessa aula e eu vou disponibilizar ela no YouTube. Então, assim, no caso, eu vou dar aula de revisão na sexta-feira, né, no horário da tarde. Porém, eu vou disponibilizar também para as 3 turmas, porque caso vocês queiram adiantar o conteúdo, essa aula vai estar disponível, né, no YouTube para vocês terem acesso. Então, nada mais justo do que iniciar, né, a minha aula de revisão dando justamente uma introdução ao sistema respiratório. Então, de acordo com o livro de histologia básica, né, o livro de Junqueira e Carneiro, o sistema respiratório ele vai ser formado pelos pulmões e um sistema de tubos que vão comunicar esses órgãos com o meio exterior. Então, o sistema respiratório ele vai ser dividido em 2 porções principais de acordo com as suas funções. Então, a gente vai ter a porção condutora e a porção respiratória. Então, a porção condutora, como o próprio nome já sugere, vai ser a porção onde o ar ele vai ser conduzido. Então, o processo de hematose, de troca gasosa, ele não vai ocorrer aqui. Então, durante esse trajeto, né, do ar, vão ocorrer justamente os processos de preparação desse ar para a porção respiratória. Então, esse ar ele vai ser filtrado, ele vai ser aquecido e umidificado. Então, as principais estruturas que nós podemos encontrar na porção condutora vão ser justamente as fossas nasais, né, a cavidade nasal, a nasofaringe, que é justamente a porção da faringe que fica logo atrás das fossas nasais, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos terminais. Já a porção respiratória vai ser justamente a região, né, a porção onde vai ocorrer a hematose, a troca gasosa, principalmente em relação às concentrações de gás carbônico e gás oxigênio. Então, os componentes, né, da porção respiratória vão ser os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. O epitélio respiratório vai ser o principal tipo de epitélio que a gente vai encontrar no sistema respiratório, principalmente na porção condutora. Então, esse epitélio respiratório, embora ele receba esse nome, o processo de respiração, né, de troca gasosa, ele não vai ocorrer aqui. Ele tem função da questão de defesa do sistema respiratório. Então, o epitélio respiratório ele vai ser do tipo pseudoestratificado, colunar ciliado, com células caliciformes. E assim, eu sei que de início, né, a classificação desse epitélio pode parecer muito assustadora, tanto que eu coloquei até esse GIF aqui, que representa a reação da maioria dos estudantes quando vem esse nome pela primeira vez, porque, né, enfim. Mas a gente vai destrinchar a classificação desse epitélio em partes para que vocês consigam entender por que ele recebe essa nomenclatura. Então, a classificação do epitélio. O epitélio respiratório, ele é colunar, porque o que a gente consegue perceber é que as células do epitélio, elas vão ser mais altas do que largas. Por isso que elas são chamadas de colunares, porque lembram uma coluna. E elas também podem ser chamadas de prismáticas ou cilíndricas. Então, eu vou até marcar aqui, eu vou tentar marcar com esse negócio amarelo aqui. Ó, vocês podem perceber que a questão que elas são mais altas do que largas, ó. Por isso que ela recebe esse nome de colunar. Já o nome de pseudoestratificado, ele recebe esse nome porque pseudo significa falso. E estratificado é justamente quando esse epitélio possui 2 ou mais camadas. Então, isso significa que ele é um falso estratificado, ou seja, a gente só vai ter uma única camada de células, porém, a gente consegue perceber que os núcleos eles estão em alturas diferentes. Então, vou até marcar aqui com de vermelho. Ó, vocês conseguem perceber que tem alguns que estão mais alinhados, outros estão mais aqui centralizados, alguns vão estar aqui nessa parte aqui de baixo. Então,
dá essa impressão, né, por conta da questão das alturas dos núcleos, dá a impressão que tem mais de uma camada, sendo que a gente só tem uma única. Por isso que o nome é pseudo-estratificado. Já ciliado, é porque a gente vai perceber que essas células colunares, elas vão ter justamente a questão dos cílios. Então, os cílios, eles vão ter essa função de varrer o muco. E, no caso, como isso ocorre? No caso, os cílios, eles vão se movimentar por meio de batidas rítmicas, né? Então, vai ser um ciclo. Então, elas vão bater de forma rítmica, então, todas em conjunto, e, por meio disso, ela vai varrer esse epitélio. E nós vamos ter também a questão das células caliciformes, que vão ser justamente as células produtoras de muco. Então, por exemplo, nessa imagem aqui que eu trouxe, a gente consegue visualizar uma célula caliciforme, que seria justamente essa daqui, ó. Porque ela tem justamente esse formato que lembra um cálice. E ela vai ter, né, como eu falei, a questão da produção do muco. Então, quando a gente vem aqui nessa parte do mecanismo de defesa, o mecanismo de defesa do epitélio respiratório vai ser justamente essa questão, né, do muco com os cílios. Então, o muco, ele vai ter essa função não só de proteger, né, o epitélio, de lubrificação, de evitar a questão da desidratação das células e tudo mais, mas também esse muco ele vai ter essa função de prender partículas, ou seja, partículas, micro-organismos que possuem uma grande capacidade de causar danos, né, às estruturas do sistema respiratório, principalmente quando a gente chega na porção respiratória, em que o epitélio ele já é mais simples, porque justamente acredita-se que o processo de preparação do ar já ocorreu. Então, como tem esse grande risco, a gente tem justamente essa questão do muco e dos cílios. Então, o muco ele vai fazer a captura de partículas e micro-organismos e os cílios eles vão varrer esse muco para fora do sistema respiratório. Então, essa eliminação do muco ela pode ocorrer de duas formas. Pode ocorrer por meio do sistema digestório, em que esse muco ele vai ser empurrado para a faringe, onde ela vai para o sistema digestório, até chegar no estômago, e o suco gástrico, né, o ácido do estômago, vão destruir essas partículas e micro-organismos. Mas também essa forma de eliminação também pode ocorrer por meio da tosse e do espirro. As outras células do epitélio que nós podemos encontrar vão ser justamente as células em escova, que elas podem ser chamadas no inglês de brush cells, que vão ser células que elas vão possuir justamente microvilosidades. Então, elas têm função sensorial. Então, elas vão captar, né, estímulos por meio dessas microvilosidades que aumentam essa superfície de contato e a partir disso ela vai levar essa informação para o sistema nervoso central. Então, por isso que a gente chama que seria justamente uma comunicação aferente, né, do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Perdão. Nós temos também as células basais, que, como o próprio nome já sugere, a gente vai ver na próxima imagem que eu coloquei, elas recebem esse nome não à toa, né? Elas recebem o nome de células basais porque a gente vai encontrar elas justamente na parte basal do epitélio. E elas vão ser caracterizadas justamente por ser células-tronco que vão possuir a capacidade de se multiplicar e se diferenciar. Então, elas fazem a questão da regeneração, da renovação do tecido. E nós vamos encontrar também as células granulares, que, como o próprio nome já diz, elas vão ter grânulos, e esses grânulos vão fazer a secreção de substâncias que vão possuir funções neuroendócrinas. O que isso significa? Isso quer dizer que essas substâncias produzidas pelas células granulares, elas podem atuar tanto como neurotransmissores no sistema nervoso, como hormônios no sistema endócrino. Por isso o nome neuroendócrino, porque tanto o sistema nervoso quanto o sistema endócrino tem essa questão da regulação do corpo. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue identificar justamente os tipos celulares que eu falei. Então, aqui a gente consegue ver justamente a célula caliciforme, que vai ser a produtora de muco. Nós temos também a questão da célula basal, então a gente consegue perceber que ela é menorzinha. E ela fica justamente na parte basal porque ela fica mais próxima da lâmina própria, né, do tecido conjuntivo. Então, ela vai ter um suporte nutricional maior. Isso vai garantir justamente com que esse processo de multiplicação e diferenciação, né, de renovação do epitélio, ela ocorra de forma eficiente. A gente tem também as células ciliadas aqui, que, como eu falei, né, os cílios vão ter essa função de varrer o epitélio,
nós vamos encontrar as células granulares, que vão ter essa função neuroendócrina, e a gente vai ter aqui justamente as células em escova, ou brush cells, e aqui a gente vai ver justamente essas microvilosidades, que aumentam essa superfície de contato. Também a gente tem a parte da defesa imunológica do epitélio respiratório. Então, logo abaixo, né, do epitélio, na lâmina própria, a gente vai encontrar diversos linfócitos e nódulos linfáticos que vão estar dispersos. E também a gente vai encontrar uma grande quantidade de plasmócitos e de macrófagos. E em volta desses nódulos linfáticos, a gente vai encontrar as células M. As células M, elas basicamente vão ter a capacidade de fazer a captação de antígenos e vão ativar a resposta imune. Então, as células M, elas captam antígenos, ou seja, para identificação, por exemplo, de micro-organismos que podem causar diversos danos ao nosso sistema respiratório. E essas células M, elas vão migrar para um compartimento que fica logo abaixo da célula, onde a gente vai encontrar macrófagos e linfócitos. E a partir disso, ela vai ativar a resposta imune. Então, eu criei, né, esse GIF aqui, que representa mais ou menos como seria, assim, uma forma mais engraçada de demonstrar para vocês como ocorre essa ativação da resposta imune. Então, basicamente, ela vai captar os antígenos e vai mostrar isso para os macrófagos e para os linfócitos. Agora a gente entra justamente na região das fossas nasais. Então, histologicamente, as fossas nasais, elas vão ser divididas em 3 regiões. Então, a gente vai ter o vestíbulo, a área olfatória e a área respiratória. Então, de início, a gente tem justamente o vestíbulo. O vestíbulo, ele vai ser uma continuação da pele do nariz. Então, a gente vai encontrar essa transição, né, porque da parte externa do nariz, a gente vai encontrar o epitélio estratificado pavimentoso do tipo queratinizado. Mas ao longo que a pele do nariz vai adentrando a região do vestíbulo, a gente tem essa perda de queratinização, justamente porque o atrito, se a gente for comparar a parte externa com a parte interna, o atrito ele vai ser menor. Porém, como ainda tem essa questão, por isso que ele é estratificado pavimentoso, mas a gente não já tem a questão da perda de queratina. Então aqui, ó, a gente já consegue identificar a região do vestíbulo. E outra característica marcante do vestíbulo é que a gente vai ter a presença das vibríceas, que são os pelos, ó, que a gente consegue ver aqui nessa imagem, ó, dos pelos, e também de glândulas sudoríparas e sebáceas. Então, as vibríceas, junto com essas glândulas, elas vão possuir a função de ser uma primeira barreira, né, do sistema respiratório. Então, ela vai ter essa função justamente de filtrar partículas que são grandes, que possuem a capacidade de, ao adentrar, né, as vias aéreas, causarem danos. Então, o vestíbulo ele vai ter essa função. Por isso que a questão dos pelos, né, das vibríceas no nariz, elas são tão importantes, porque elas têm essa função de filtração. Então, a gente já começa esse processo de filtração já na região do vestíbulo. Já a área respiratória, ela recebe esse nome justamente porque o epitélio que a gente vai encontrar nessa região é justamente o epitélio respiratório. Então, como eu falei anteriormente, não vai ser nessa região onde vai ocorrer, embora receba esse nome, né, não vai ocorrer o processo de hematose aqui. Então, a área respiratória ela vai representar a maior parte das fossas nasais, e o epitélio que a gente vai encontrar é justamente o epitélio episodioestratificado colunar ciliado. Porém, o que a gente vai encontrar aqui é justamente que a gente vai ter uma maior quantidade de células caliciformes. Ou seja, na área respiratória, a gente vai ter uma grande produção de muco. Na lâmina própria da área respiratória, a gente vai encontrar glândulas serosas e mucosas. E a gente vai ter também a presença das conchas nasais. As conchas nasais, elas vão possuir essa função de aumentar o contato com o ar. Então, eu creio que o professor Deoclésio já deve ter falado com vocês, ou na aula de anatomia, ou de histologia e histologia, mas o ar, quando ele passa pelas conchas nasais, ele não passa de forma reta, mas sim ele passa como se fosse de uma forma espiralada. Então, isso permite justamente com que tenha um maior contato do ar com a mucosa, né, com esse epitélio. E a gente também vai ter o plexo venoso, que fica, se eu não me engano, aqui na concha nasal inferior e superior, onde vai ocorrer justamente esse aquecimento. Então, a gente vai ter justamente esse processo de filtração e de aquecimento. Então, por isso que a gente tem uma maior
produção de muco, que é justamente para que essa filtração ela ocorra da forma correta. E por último, a gente vai ter a área olfatória. A área olfatória ela é encontrada na região superior das fossas nasais, e o epitélio que a gente vai encontrar na área olfatória vai ser justamente o epitélio olfatório, ou neuroepitélio. E a função da área olfatória, como o próprio nome já sugere, vai ser justamente a questão da percepção de odores, vai ser responsável pela questão do olfato. Então, os principais tipos celulares que nós podemos encontrar vão ser justamente as células de sustentação, que elas vão dar essa questão do suporte. Nós vamos ter também as células basais, que vão fazer essa questão da regeneração. Então, uma coisa que a gente consegue perceber é que as células basais, né, além delas ficarem aqui, delas serem menores e ficarem na região basal, tendo maior suporte nutricional, elas vão ter essa característica, porque muitas vezes elas são descritas como arredondadas, mas também a gente consegue perceber que ela possui esse formato triangular. E as células olfatórias. As células olfatórias vão ser neurônios bipolares que têm justamente essa função, né, da parte sensorial, fazer justamente com que a gente tenha a questão do olfato. Então, cada célula olfatória, né, cada neurônio desse, possui se eu não me engano, de 6 a 8 cílios. Esses cílios, eles são imóveis e eles têm a questão justamente de aumentar essa superfície de contato e, consequentemente, aumentar a captação de odores. Então, os axônios desses neurônios bipolares vão se comunicar com o sistema nervoso central em forma do nervo olfatório. E a gente vai ter também a questão das glândulas de Bowman, que vão ser justamente essas glândulas aqui, ó. Essas glândulas, elas vão produzir uma secreção serosa que vai ter a função de limpar os cílios dos neurônios, né, das células olfatórias. Então, esse líquido, ele é secretado de forma contínua e faz justamente com que esses cílios sejam limpos e que a questão, né, da percepção olfatória ela não seja prejudicada. Agora, entrando nos seios paranasais, os seios paranasais vão ser justamente cavidades que a gente vai encontrar no seio maxilar, etimoide, no caso, maxilar, frontal, etimoide e esfenoide, se eu não me engano. E a característica dos seios paranasais é que o epitélio que a gente vai encontrar é justamente o epitélio respiratório, porém ele vai ser um pouco mais simples. Então, a gente vai acabar percebendo que a gente tem uma pouca presença de células caliciformes. Então, a produção de muco, ela acaba sendo menor nessa região. Então, elas fazem, né, os seios paranasais, eles fazem a comunicação com as fossas nasais por meio de pequenas aberturas. Então, o muco que é produzido nessa região, ele vai ser drenado para as fossas nasais, né? Esse muco ele vai para as fossas nasais por meio dessas aberturas e vai ter justamente a ajuda do movimento ciliar. Então, por exemplo, quando a gente tem um excesso, né, de muco nessa região, quando a drenagem do muco ela não ocorre da forma correta, pode gerar justamente quadros de sinusite. Já entrando na região da faringe, a faringe ela vai ser um órgão que ela vai fazer parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Então, a faringe ela vai ser dividida em 3 regiões: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. No caso, a parte que mais importa para a gente aqui, né, no sistema respiratório, é justamente a nasofaringe, que vai ser essa porção da faringe que fica logo atrás da cavidade nasal. Então, o epitélio que a gente vai encontrar na nasofaringe vai ser justamente o epitélio respiratório, pseudoestratificado, colunaciliado, com a presença das células caliciformes. Já na orofaringe e na laringofaringe, como a gente vai ter essa questão do atrito, a gente vai encontrar um epitélio, no caso o epitélio vai ser diferente, então vai ser um epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado. E depois da faringe, né, a gente vai ter a laringe. A laringe ela vai ter justamente essa função de ligar a faringe à traqueia. Então, a laringe ela vai ser caracterizada justamente por ter
peças cartilaginosas irregulares que vão ser unidas por tecido conjuntivo fibroso e elástico. E esse tecido conjuntivo, ele vai fazer justamente com que o lúmen, que é o espaço interno da laringe, ele fique sempre aberto e faça justamente com que não haja, né, interrupções na passagem do ar, né, que a passagem do ar ela não seja prejudicada. Então, a gente vai encontrar também na laringe músculos extrínsecos e intrínsecos. Os músculos extrínsecos, se eu não me engano, eles têm essa função de abaixar e elevar a laringe durante a deglutição, e os intrínsecos têm essa questão de regular a questão do lúmen. E as funções vão ser justamente a questão da passagem de ar, né? E também a laringe é responsável pela questão da produção de som. Então, uma das principais peças cartilaginosas que a gente pode encontrar é justamente a epiglote. Então, a gente consegue encontrar aqui nessa imagem. No caso, como a gente está vendo a vista anterior aqui, né, a parte da frente, a gente só consegue ver essa parte. Porém, na outra imagem, que a gente consegue ver a visão posterior, a gente consegue perceber que a epiglote ela vai possuir justamente um formato de folha. E ela é elástica justamente porque ela permite, né, durante o processo de deglutição, ela faz com que a passagem, né, da laringe ela seja fechada. Então, evita justamente que o bolo alimentar ele vá para as vias aéreas e causa justamente a questão da obstrução. Então, quando a gente tem a obstrução, né, das vias aéreas, isso impacta justamente o processo da respiração da troca gasosa. Isso, consequentemente, pode levar a pessoa a óbito se ela não for, se não houver uma intervenção de forma urgente, né? E, como eu falei, a gente vai ter a porção anterior e posterior. Na porção anterior, o epitélio que a gente vai encontrar é justamente o epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado. E já na porção posterior, a porção de trás, a gente vai encontrar o epitélio respiratório, pseudoestratificado, colunaciliado, com células caliciformes. E a gente vai ter também a presença das cordas vocais. Então, a gente vai ter dois pares de pregas vocais. Então, a primeira que a gente vai ter vão ser justamente as pregas vestibulares, que também podem ser chamadas de cordas vocais falsas, que elas vão ser compostas por tecido conjuntivo frouxo e por glândulas. Já as pregas vocais verdadeiras, elas vão ser constituídas por tecido conjuntivo altamente elástico. E as pregas vocais verdadeiras são responsáveis justamente pela questão da produção de som. Então, o epitélio da laringe, nas outras regiões, o epitélio vai ser justamente do tipo respiratório, pseudoestratificado colunaciliado com as células caliciformes. Já as cordas vocais, como durante o processo de fonação tem essa questão do atrito com o ar, então esse epitélio ele precisa ter um pouco de precisa de uma proteção maior. Então, por isso que ele vai ser do tipo estratificado pavimentoso, não queratinizado. Então, nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver justamente as cartilagens da laringe. Então, a gente tem aqui a epiglote. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a epiglote ela vai ter justamente essa característica dela ter um formato de folha. E a gente consegue encontrar justamente as outras cartilagens. Então, a gente tem a cartilagem corniculada, que ela recebe esse nome de corniculada porque ela vai ter um formato de corno, de chifre. As aritenoides, que vão ter justamente essa característica de ter um formato mais piramidal. A cartilagem tireoide, que vai ser justamente a maior que a gente tem, que é responsável pela questão do gogó, como a gente costuma chamar popularmente, e a cartilagem cricoide. Então, as peças cartilaginosas maiores, como a tireoide, a cricoide e a maior parte das aritenoides, vão ser cartilagens do tipo hialina, enquanto as outras, como a corniculada, uma parte das aritenoides, no caso, né? E a epiglote, elas vão ser do tipo elástica. Principalmente a questão da epiglote, porque ela precisa dessa elasticidade justamente para que durante, né, o processo de fechamento da abertura da laringe, durante o processo de deglutição, isso ocorra da forma correta. Depois da laringe, a gente tem justamente a traqueia. Então, a traqueia, ela vai ser caracterizada justamente por ser um tubo que vai ligar a laringe aos brônquios. Então, o epitélio que a gente vai encontrar na traqueia vai ser o epitélio respiratório. Então, o epitélio pseudoestratificado, colunaciliado, com a presença das células caliciformes. A lâmina própria da traqueia, a gente vai encontrar, ela vai ser rica em fibras elásticas e a gente vai encontrar também glândulas seromucosas. Então, a estrutura, né, da traqueia vão ser justamente
cerca de 16 a 20 peças cartilaginosas do tipo hialina em formato de C. Então, ela vai possuir esse formato de C justamente para também dar espaço para o esôfago, porque no caso da traqueia, ela vem anteriormente e a gente encontra na parte posterior justamente a questão do esôfago. Então, ela possui esse formato de C, justamente para dar espaço para o esôfago, mas também ela permite justamente que a gente tenha um controle maior em relação ao lúmen, né? A questão do espaço interno. Então, por exemplo, durante o processo de tosse, é muito importante esse controle, né, do lúmen, porque isso permite que a gente regule também a velocidade da passagem do ar. Então, por exemplo, quando a gente está engasgado, né, quando a gente tem o processo de engasgo, quando a gente tem a questão da tosse, justamente porque a gente precisa de uma velocidade maior, né? A gente precisa que esse ar ele seja expulso em uma velocidade maior para fazer justamente com que a traqueia ela seja desobstruída. E ela vai ser revestida externamente por uma camada adventícia. Então, a gente vai perceber que ela vai ser revestida externamente por uma camada adventícia. A camada adventícia ela vai ser uma camada espessa de tecido conjuntivo. Então, a gente pode encontrar também a questão da presença de vasos linfáticos e de vasos sanguíneos também. Então, nessa imagem aqui, da lâmina histológica da traqueia, a gente consegue identificar justamente as estruturas que eu citei anteriormente. Então, a gente encontra aqui o epitélio respiratório, pseudoestratificado, colunar ciliado com as células caliciformes. No caso aqui, como não dá para dar zoom aqui para mim, no caso, como eu estou gravando, não vai dar para ver, né, a questão das células caliciformes muito bem, mas a gente consegue identificar a questão do fato de ser pseudoestratificado, da disposição do núcleo em alturas diferentes, então isso dá a impressão que tem mais uma camada. E a questão dos cílios, a gente consegue identificar os cílios aqui em cima. Então, logo abaixo do epitélio, a gente vai ter a lâmina própria, que vai ser o tecido conjuntivo, que vai dar justamente suporte e sustentação a esse epitélio. Então, a gente consegue encontrar também a questão da cartilagem. Então, a gente consegue encontrar já uma parte da cartilagem do tipo hialina, e também a camada de músculo liso, que ela vai ter justamente a questão da regulação do lúmen, né? Justamente do espaço interno dentro da traqueia. E embaixo a gente vai ter a questão da camada adventícia, que vai ser justamente essa camada de tecido conjuntivo, que é mais espessa, que vai revestir a traqueia. Já essa parte aqui de baixo, já seria o músculo esquelético da parede do esôfago. Então, essa parte aqui já é referente ao sistema digestório, que vocês vão ver no quarto período. Agora, em relação à árvore brônquica. A árvore brônquica, ela se inicia a partir da traqueia. Então, a traqueia, ela vai se ramificar e ela vai dar origem aos brônquios primários, que vão ser 2, no caso. E cada brônquio primário, ele vai ser respectivo ao seu pulmão, que a gente pode chamar também de brônquios extrapulmonares, porque eles estão fora do pulmão. Então, a gente vai ter o brônquio primário direito e o brônquio primário esquerdo. Então, o brônquio primário direito, respectivo ao pulmão direito, e o brônquio primário esquerdo, respectivo ao pulmão esquerdo. E os brônquios, eles vão entrar dentro dos pulmões a partir do hilo. O hilo vai ser justamente uma cavidade que vai permitir justamente a entrada dos brônquios. E também, pelo hilo, vai ter a questão da entrada de vasos sanguíneos e linfáticos que entram e saem do hilo, que vão ser envoltos por tecido conjuntivo frouxo. Então, esse conjunto de vasos sanguíneos, linfáticos, a questão dos brônquios também é a região que a gente chama como raiz do pulmão. Então, esses brônquios primários, eles vão se ramificar e vão dar origem aos brônquios secundários. E os brônquios secundários, eles vão dar origem aos lobos pulmonares. Então, eu creio que vocês já devem ter visto, por exemplo, na disciplina de anatomia, acho que em fisiologia também, enfim. A questão dos lobos pulmonares. Então, a gente vê justamente que no pulmão direito, a gente vai ter 3 lobos pulmonares, enquanto que no esquerdo a gente vai ter somente 2.
E, no caso, isso acontece justamente para ter o espaço para o coração. Então, por isso que o pulmão esquerdo ele vai ter um lobo a menos. Então, esses brônquios secundários, eles vão se ramificar e vão dar origem aos bronquíolos, e esses bronquíolos vão continuar se ramificando até a gente chegar nos bronquíolos terminais, que vão originar cerca de 5 a 7. Então, nessa imagem aqui, né, nessa ilustração que eu também retirei do livro de histologia, a gente consegue ver justamente essa parte da circulação sanguínea e linfática de um lobo pulmonar. Então, aqui a gente vai ter a veia pulmonar, um ramo da artéria pulmonar e a questão do bronquíolo terminal. Também a gente vai ter a questão do vaso linfático, que vocês vão ver isso na segunda unidade, que o sistema linfático ele tem essa função de drenar o excesso de líquido intersticial, mas também eles vão atuar na questão da defesa. Então, por exemplo, a questão dos linfócitos vem da parte do sistema linfático. Então, a gente consegue ver justamente o final, né, como eu falei para vocês anteriormente, no caso, a porção condutora, ela vai finalizar nos bronquíolos terminais. Cadê eles aqui? Aqui, no caso, aqui seria justamente o bronquíolo terminal. E aqui a gente já consegue ver o bronquíolo respiratório. Então, aqui a gente já consegue ver justamente isso. O final, né, da porção condutora e o início da porção respiratória. Então, os brônquios, em seus ramos maiores, a gente vai ter... ele vai ser composto justamente pelo epitélio respiratório, então, epitélio, pseudoestratificado, colunar ciliado, com as células caliciformes, e já nos ramos menores dos brônquios, a gente vai encontrar justamente um epitélio colunar simples ciliado. A lâmina própria dos brônquios vai ser rica em fibras elásticas, e as estruturas que a gente pode encontrar vão ser justamente a camada de músculo liso. Então, a gente vai perceber que a musculatura lisa nos brônquios elas vão estar dispostas em forma de espiral. Também a gente pode chamar de forma helicoidal, enfim. Nós vamos ter a presença de glândulas seromucosas e também a presença de cartilagem hialina irregular, que vai ser em volta de uma camada adventícia, ou seja, uma camada espessa de tecido conjuntivo, como eu falei anteriormente. E a gente também vai ter a presença do BALT. O BALT é uma sigla que vem do inglês de tecido linfóide associado à mucosa brônquica. Então, mais uma vez, a gente enfatiza justamente a questão da defesa imunológica envolvendo o sistema respiratório. Então, nessa lâmina histológica aqui de um brônquio intrapulmonar, ou seja, um brônquio que se encontra dentro dos pulmões, a gente consegue identificar justamente esses principais componentes. Então, a gente tem aqui o epitélio respiratório, a camada de muco também, essa parte aqui é justamente o lúmen do brônquio, né, o espaço interno. Abaixo do epitélio respiratório, a gente vai ter a lâmina própria, e a gente também consegue identificar justamente a questão das glândulas seromucosas aqui. A presença da cartilagem hialina, e no caso aqui embaixo a gente consegue ver a questão dos alvéolos, mas a gente ainda vai chegar nessa parte. Então, depois dos brônquios, os brônquios eles vão se ramificar e vão dar origem aos bronquíolos. Então, a principal diferença entre os brônquios dos bronquíolos é que, diferentemente dos brônquios, nos bronquíolos a gente já vai ter a ausência de glândulas e também a ausência de cartilagem. Então, a gente já não vai ter nem glândulas nem cartilagens aqui. O epitélio dos bronquíolos, a gente vai ter uma transição, ela não ocorre de forma abrupta, ela ocorre de forma gradual, que o epitélio dos bronquíolos ele vai começar como colunar simples ciliado, e ele vai, né, simplificando até chegar em um epitélio cúbico. Então, a gente vai ter menos presença de células caliciformes. Então, nos bronquíolos, a presença de muco ela vai ser menor, justamente porque a gente tem uma menor quantidade de células caliciformes. Inclusive, elas podem estar completamente ausentes no final. Então, na parte final dos bronquíolos, pode haver justamente a questão de nenhuma célula caliciforme. Então, a gente já não vai ter a produção de muco.
Além disso, a gente vai ter a presença de corpos neuroepiteliais, que eles vão ser compostos de cerca de 80 a 100 células. E esses corpos neuroepiteliais, eles vão ter essa função de reagir a alterações acerca da composição dos gases do ar dentro dos pulmões. A lâmina própria dos bronquíolos vai ser rica em fibras elásticas e, se a gente for comparar, né, proporcionalmente, a musculatura lisa dos bronquíolos ela vai ser mais espessa que a dos brônquios. Então, essa é uma característica interessante. Então, os bronquíolos eles vão se ramificar até a gente chegar nos bronquíolos terminais. Então, como eu falei anteriormente, os bronquíolos terminais vão ser a última parte da porção condutora. Então, uma característica marcante que a gente vai encontrar nos bronquíolos terminais vão ser a presença das células em clava, que a gente pode chamar de club cells também do inglês. As células em clava, elas vão ter essa função justamente de proteção, né? Acredita-se que ela tem essa função de proteção do epitélio por meio da secreção de proteases, substâncias antimicrobianas e citocinas, além da secreção de mucinas, ou seja, ela também faz essa questão da proteção contra micro-organismos, e essa parte das mucinas também tem a ver com produção de muco. Também acredita-se que ela tem essa função da regeneração do epitélio, então as células em clava elas vão possuir essa capacidade de se multiplicar e se diferenciar, fazendo a renovação do epitélio e também a detoxificação de substâncias tóxicas. E um detalhe importante, assim, no caso seria uma informação que, no caso, não aumenta o conteúdo em si, mas que eu achei de bom tom trazer para vocês, porque não é uma informação que é tão difundida assim, e que tanto que eu descobri de forma espontânea, assim, eu pesquisei na internet e eu acabei descobrindo essa informação, que seria justamente, aqui no caso seria uma lâmina histológica, gente, que a gente consegue ver essas células granulares que aparentam ser células em clava, né? Então elas têm esse formato aqui. Então, dando continuidade ao que eu estava falando, a informação que eu quis trazer para vocês é referente justamente ao histórico por trás da nomenclatura das células em clava. Então, eu creio que vocês já devem ter visto, por exemplo, na aula de histologia, mas também, por exemplo, em certas literaturas, até mesmo no livro de histologia básica de Junqueira e Carneiro, é muito comum você ver essa nomenclatura, que antigamente as células em clava, elas eram chamadas justamente de células de Clara. E elas recebiam esse nome porque, embora haviam outros pesquisadores da área que já haviam descrito as células em clava, a informação dela só passou a ser consolidada a partir de 1937, se eu não me engano, por meio do anatomista e patologista austríaco Max Clara. E por conta disso, né, essas células receberam esse nome, células de Clara, em homenagem justamente a Max Clara. Porém, pelo fato de Max Clara ele ter sido um membro ativo do Partido Nazista, a mudança de nome ela foi necessária justamente por questões éticas. Então, a mudança de nome ela passou a ser oficializada, se eu não me engano, desde janeiro de 2013. Então, por isso, é recomendável que vocês evitem essa nomenclatura, né? Justamente por questões éticas, eu trouxe justamente por conta dessa parte. Então, é recomendável que vocês evitem a nomenclatura de células de Clara e prefiram justamente células em clava ou club cells do inglês. Então, a gente tem justamente essa mudança de nome. Então, assim, é uma informação que eu achei bem interessante, que não é tão difundida assim, porém, como a gente está no ensino superior, a gente está nesse processo de formação enquanto profissionais, então existem certas atitudes que precisam ser evitadas. Então, eu decidi trazer essa informação por conta disso. Então, como eu falei, né, a gente tem um fim da porção condutora e a gente tem um início da porção respiratória. Então, a porção respiratória ela vai se iniciar a partir dos bronquíolos respiratórios. Então, os bronquíolos respiratórios eles vão ser caracterizados muitas vezes por ser um tubo curto e às vezes ramificado. E a principal característica que diferencia os bronquíolos respiratórios dos terminais
é porque a gente vai ter justamente muitas descontinuidades em sua parede. Ou seja, isso faz com que o lúmen, né, o espaço interno dos bronquíolos respiratórios, muitas vezes entre em contato direto comunica diretamente com os alvéolos, que vão ser justamente as estruturas que vão realizar o processo de hematose, né, de troca gasosa. Então, a gente tem justamente essa transição de condução para a troca gasosa. Então, após, né, aqui a gente vai ter o esquema dos componentes, que eu também tirei essa ilustração do livro de histologia, que a gente consegue ver justamente aqui, ó, que a gente vai ter o bronquíolo respiratório aqui, e aqui ao lado a gente vai ter a questão do alvéolo. Então a gente consegue perceber que o lúmen, que é justamente esse espaço interno aqui, do bronquíolo respiratório, ele se comunica com o alvéolo. Então a gente consegue justamente identificar essa questão. Já entrando na parte dos ductos alveolares, depois dos bronquíolos alveolares, a gente vai ter a questão dos ductos alveolares. Então, os ductos alveolares, eles vão ser constituídos por epitélio cúbico simples e em suas extremidades a gente vai encontrar um epitélio simples pavimentoso. E a parede dos ductos alveolares é quase todo formado por alvéolos. Então, elas podem serem vistas, né, na lâmina histológica como pequenos botões formados principalmente de tecido epitelial e muscular. E a matriz dos ductos alveolares, ela vai ser rica em fibras elásticas e reticulares, então garante a questão do retorno pulmonar. Então, durante o processo de inspiração e expiração, que a gente tem a questão da alteração da expansão torácica, né? Quando o tórax ele se expande e ele retorna, né, durante o processo de expiração, ele garante justamente com que o pulmão ele acompanhe a questão da expansão torácica. Então, é muito importante por conta disso. A questão das fibras elásticas e reticulares, ela garante essa questão. Então, depois dos ductos alveolares, os ductos alveolares eles podem desembocar em um único alvéolo, mas também pode ocorrer dele desembocar em sacos alveolares. Os sacos alveolares, eles ocupam a maior parte do volume pulmonar, porque é justamente na região onde a gente vai encontrar, onde vai ocorrer a questão do processo de hematose. E nos sacos alveolares a gente vai ter a presença dos alvéolos. Então, os alvéolos, eles são estruturas que são descritas comumente, né? Elas têm essa aparência como se fosse um favo de mel. Então, como eu falei, a função dos alvéolos é fazer essa questão da troca gasosa, né, entre o A alveolar, o A que está dentro dos alvéolos, e o sangue, principalmente em relação à concentração de gás carbônico e gás oxigênio. Então, nessa lâmina histológica aqui, a gente consegue ver justamente justamente os componentes, né, da porção respiratória. Então, a gente tem o início com o bronquíolo respiratório, depois a gente vem nos ductos alveolares, e os ductos alveolares vão desembocar justamente nos sacos alveolares. Então, a gente tem aqui o saco alveolar e os alvéolos, que estão aqui representados com essa letra A aqui. E a gente vai ter justamente a gente também vai encontrar a questão dos septos interalveolares. Os septos interalveolares vão ser basicamente as paredes que vão estar entre um alvéolo e outro. E eles vão ser compostos por duas camadas de células epiteliais que vão ser separadas por uma fina camada de tecido conjuntivo, que é rico em fibras elásticas e reticulares, como eu falei anteriormente, tem a ver com essa questão do retorno pulmonar, a substância fundamental, que essa substância fundamental também pode ser chamada de substância amorfa, e células do tecido. Então, no interior desses septos, a gente vai encontrar uma grande quantidade de capilares sanguíneos. Então, como nos alvéolos a gente vai ter essa questão do processo de hematose, da troca gasosa, então é necessário que nessa região haja justamente uma grande vascularização, uma grande quantidade de capilares sanguíneos para que esse processo de hematose ele ocorra justamente de forma eficiente. E os septos interalveolares eles vão ser compostos por dois tipos principais de células, que vão entrar em contato direto com a alveolar. Então, os principais tipos celulares que a gente vai encontrar nos septos interalveolares vão ser os pneumócitos tipo 1 e do tipo 2. Então, os pneumócitos tipo 1 vão ser justamente as células que são responsáveis pelo processo de hematose, pela troca gasosa em si, entre o A alveolar e o sangue.
Já os pneumócitos tipo 2, eles vão ter a função de produzir o surfactante. O surfactante, ele vai ser um líquido que ele vai ter a função de reduzir a tensão superficial. Então, ele vai atuar como se fosse um detergente e vai reduzir a tensão superficial dos pulmões. E ele vai evitar justamente que tenha a questão do colapso alveolar, que é justamente quando os alvéolos, né, eles têm esse formato de favo de mel, eles acabam se fechando. E aí, quando a gente tem a questão do colapso alveolar, a questão da superfície de contato, né, dos alvéolos acaba diminuindo, e isso impacta na questão do processo de hematose, incluindo, a depender, né, isso pode ser fatal, porque o processo de hematose não vai ocorrer da forma correta. E uma parte importante também, no caso aqui seria justamente uma lâmina histológica que a gente consegue identificar. No caso aqui seria justamente os pneumócitos tipo 2, que vão produzir o surfactante. Aqui a gente vai ter o capilar sanguíneo. E aqui seria justamente essa parte aqui que tem essas setinhas, identifica justamente o lúmen, ou seja, o diâmetro interno dos capilares. A gente também tem a questão do macrófago alveolar, que tem a ver com essa parte de defesa. E aqui vai ser justamente o lúmen, né? Vai ser justamente o espaço dentro dos alvéolos que é onde vai estar o ar. Então, continuando o que eu estava falando, a gente vai ter justamente a questão da presença da pleura. A pleura, ela vai ser uma membrana serosa que vai revestir os pulmões. Então, a pleura, ela vai ser composta por dois folhetos. Então, a gente vai ter o folheto parietal e o folheto visceral. O folheto visceral vai ser justamente aquele que vai entrar em contato direto com os pulmões. Enquanto o parietal vai ser justamente o folheto que vai estar mais externo, é o folheto mais externo da pleura. E entre a pleura visceral e parietal, a gente vai ter justamente a questão do líquido pleural. Então, o líquido pleural, a gente vai ter uma pouca quantidade. A gente não tem uma quantidade tão grande de líquido pleural entre a pleura parietal e visceral, porém uma quantidade que já é o suficiente. Então, assim, o líquido pleural, ele vai ter essa função de reduzir o atrito. Então, durante o processo de inspiração e expiração, vai evitar justamente que tenha essa questão de lubrificação. Então, vai evitar o atrito entre uma pleura e outra, e também vai permitir deslizamento pulmonar. Então, é muito aquele exemplo, eu acho que algum professor já deve ter comentado com vocês, por exemplo, quando a gente tem um quadro, o quadro de vidro mesmo da sala de aula, que a gente joga água, ou é água ou é detergente, alguma coisa assim, que você coloca a mão e aí você consegue deslizar a sua mão muito facilmente pelo quadro. Porém, para tirar já fica complicado. Então, está relacionado justamente com isso, porque tem a questão da lubrificação, mas também permite essa questão do retorno pulmonar. Então, durante o processo de expansão e do retorno do tórax ao seu tamanho normal, durante o processo de inspiração e expiração, faz com que justamente o pulmão ele acompanhe, né, essa questão da alteração do diâmetro do tórax. Então, tem justamente a ver com essa parte do retorno pulmonar. Então, a gente pode ter alterações referentes a quantidade de líquido pleural. Então, no caso, como eu falei, né, no início, o líquido pleural a gente vai encontrar uma pouca quantidade. Porém, essa quantidade não pode ser nem muito menos, nem muito mais. Então, a gente tem que ter justamente um equilíbrio em relação à quantidade. Então, quando a gente tem a questão do pouco líquido pleural, a gente tem justamente essa questão do atrito pleural. Então, por exemplo, o atrito pleural, por exemplo, o pessoal que é de enfermagem, enfermagem e fisioterapia também, se eu não me engano. Tem, por exemplo, durante a questão da ausculta pulmonar, a gente consegue ouvir a questão do atrito pleural. Já quando a gente vai ter o excesso de líquido pleural, a gente vai ter justamente a questão do derrame pleural, porque a gente tem essa questão do excesso. Então, essa questão do excesso de líquido pleural pode impactar, inclusive, justamente essa questão do retorno pulmonar. Então, tanto quando a gente tem a quantidade de líquido pleural é muito pouca, quanto em excesso a gente vai ter justamente um processo patológico, um processo que não é normal, não é fisiológico.
Então, nessa lâmina histológica que eu trouxe, aqui a gente consegue ver justamente as estruturas que eu citei para vocês anteriormente. Então, a gente vai ter aqui o alvéolo, o septo interalveolar, que é justamente a parede, né, entre um alvéolo e outro. Mas o que eu trouxe aqui para vocês conseguirem ver, né, em relação à pleura, é que a gente consegue ver justamente a questão do folheto visceral. Então, essa parte aqui seria justamente o folheto visceral da pleura, né, a gente vendo aqui na lâmina histológica. Então, gente, basicamente, essa foi a aula de revisão. Aqui eu trouxe justamente as referências principais que eu utilizei. Então, eu utilizei, né, assim como nos resumos e nos outros slides que eu costumo fazer da monitoria, eu costumo me basear bastante no livro de Histologia Básica de Junqueira e Carneiro. No caso, a edição que eu utilizei foi justamente a penúltima edição, de 2017, que é que vocês conseguem encontrar de forma física na biblioteca. Então, eu usei da página 348 até a 365, que são justamente os capítulos, as páginas referentes ao capítulo de sistema respiratório. E eu também utilizei como base para fazer a realização desse slide o resumo que eu fiz de citologia e histologia do sistema respiratório. E é isso, gente. Eu espero que essa aula de revisão que eu gravei, elas possam ajudar vocês. E, infelizmente, teve esse imprevisto, né, da questão de eu não conseguir fazer a aula de forma presencial com o pessoal de enfermagem. Porém, na minha concepção, não seria justo, né, se eu fizesse aula presencial com o pessoal de fisioterapia e de nutrição e eu deixasse somente a turma de enfermagem sem a aula de revisão, né? Então, por isso que eu decidi fazer essa aula. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e bons estudos. And don't you know how sweet it tastes?